abençoa a nossa mente, o nosso entendimento espiritual para apreender da Tua palavra hoje e sempre. Amém? Bom, nós vamos colocar aqui, como a gente colocou, nós vamos entrar em Efésios capítulo 2. Para mim, o texto mais extraordinário desta carta, e alguns dizem que de toda a Bíblia, porque mostra o que era e o que Deus fez para que pudéssemos ser. E vocês vão ver claramente a variação dos tempos verbais, apontando para um marco zero. E esse marco zero nos leva para o antes, como também esse marco zero nos leva para adiante. Quando a gente estuda a história, a gente descobre que o cristianismo teve uma força motriz sobre a história, ao ponto de Jesus ser colocado como o ponto zero da história a partir do seu nascimento. E nós lemos a história antes de Cristo, AC, e depois de Cristo, porque ele mudou a história. Curiosamente, a gente vai ver nesse texto que Paulo também entende que Jesus é o marco zero nas nossas vidas individuais e não da história da humanidade apenas. A nossa vida deve ter o marco zero. No momento em que eu o encontro, sou abençoado por ele, sou salvo e resgatado por ele, e esse marco zero vai me levar a olhar para o meu passado como passado e vai me fazer olhar para frente como presente e futuro, numa nova dimensão, uma nova realização, com novas propostas, com novos sentidos e um novo alvo. Então nós vamos descobrir nesse texto, a começar de hoje, provavelmente a gente vai ter que ficar mais do que um encontro nesse texto, e aqui aprender como a nossa vida é antes de Cristo e depois de Cristo. Se a gente olhar o versículo de número 1, vem essa afirmação retumbante, verdadeira, marcante do ponto de vista espiritual. Vocês estavam mortos em suas transgressões. Paulo está dizendo ao povo que já conhece Jesus, por isso que ele diz, vocês estavam. Ele não diz vocês estão, porque essas pessoas que estão lendo a carta, a igreja de Éfeso, os seus componentes já tinham encontrado o amor de Deus, a graça salvadora revelada em Jesus. E Paulo vai andar até o final do versículo 3 para mostrar como era antes de Cristo. Ele diz aqui, vocês estavam mortos. Antes de Jesus nós estávamos mortos. Mas mortos como? Se a gente tem no nosso corpo o funcionamento, as células estão se reproduzindo, a circulação sanguínea, o cérebro está ativo, eu estou enxergando, como é que eu estava morto? Aqui a linguagem é metafórica e é espiritualizada. Espiritualmente, todo ser humano está morto. O pecado traz a morte. Vocês lembram quando nós estudamos Romanos? E diz, o salário do pecado é a morte. O que você recebe por viver uma vida de pecado é uma morte. Que morte é essa? 3 dimensões. Morte física, morte espiritual e morte eterna. São essas 3 dimensões, só que nós vamos vivendo parceladamente. Primeiro, nós vivemos uma morte espiritual. Segundo, nós morremos fisicamente. E ninguém escapa da morte física e nem da morte espiritual. Todos nós nascemos em Adão condenados e mortos. E essa morte, ela tem no final a condenação e é uma morte eterna. Da mesma forma que viveremos eternamente, se viverá, se morrerá eternamente. É algo que não se dá para entender muito bem, mas é o que a Bíblia diz. E quando a gente está morto, quais são os sinais e sintomas da minha morte? É que as coisas de Deus eu não tenho interesse. Eu não sou despertado para viver na dimensão espiritual. Eu sou
levado a viver numa dimensão mais carnal, mais terrena. As coisas do alto, as coisas de Deus ou das divindades, tem alguns que buscam divindades, outros deuses, ela existe muitas vezes para atender à necessidade que eu tenho. Então as pessoas buscam Deus mais por interesse do que por doação, por retribuição, por gratidão. É um sintoma de que mesmo a religião, quando buscada de forma interesseira, demonstra o meu pecado, que é o egoísmo, egocentrismo, o interesse. Quando a gente vai estudando cada vez mais a palavra de Deus, a gente descobre que nós estamos mortos, porque as nossas mãos não servem a Deus, os meus olhos não olham aquilo que Deus quer que eu veja, a minha boca se fecha para louvar e para pregar a sua palavra. A minha vida não é dedicada a Deus, é um sinal de que eu estou morto nos meus delitos e pecados, como Paulo diz. São duas palavras diferentes. No grego, a palavra transgressão tem a ver com desviar, cair. E a palavra pecado, no original grego, tem a ver com errar o alvo. Nunca atingir o objetivo. Errar o alvo. Essa é a realidade do ser humano. Por mais que haja ações boas, que haja acertos, nós temos que nos controlar e nos focar para fazer o bem. O mal que eu não quero, diz Paulo em Romanos 7, isso eu faço. O bem que eu desejo fazer, isso eu não faço. Se você prestar atenção na sua vida, você vai perceber que ter ódio, crítica, que falar mal dos outros é algo espontâneo. A gente não precisa nem se esforçar, a gente tem que até frear. Agora, ser uma pessoa que se priva para dizer assim, não vou falar de alguém, é difícil, não é? É a nossa tendência ao mal. É isso que revela o pecado que habita em nós. E Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Isso revela a necessidade de Jesus vir dar a vida eterna. Porque sem Ele, sem a obra dele, nós continuaríamos mortos nos nossos delitos e pecados. E aí tem uma dupla gravidade. Quando a gente estudou Romanos, a gente viu que nós estávamos mortos já em Adão. Eu já nasci com a natureza propensa ao mal, propensa a viver sem Deus. Então, há uma propensão à natureza. E além disso, há o pecado consumado e praticado pelos meus atos. Eu não sou só condenado porque eu recebi uma natureza pecaminosa em Adão. Eu sou condenado, estou morto, porque eu cometo pecados. Quando Deus falou para Adão e Eva, no dia que comerdes desse fruto, certamente morrerás, não é porque o fruto tem um poder mortal, é porque a desobediência, o querer fazer a vontade do seu coração e da carne, apartada da vontade de Deus, é que mata. É a desobediência que mata. É o querer viver, e sobretudo, além da desobediência, e mais do que a desobediência, é o desejo de ser o Deus da sua vida, é ser o condutor da sua história, dizer quem manda aqui sou eu, é dizer Deus não se meta. Adão e Eva, quando desobedeceram, eles estavam dizendo eu quero o que eu quero, e eu não quero que ninguém se meta naquilo que eu quero. Isto reflete a realidade do pecado em nossas vidas. E Paulo dá aqui algumas dicas de como esse pecado me fazia seguir caminhos que não eram de Deus. Ele vai dizer no versículo 2, nos quais costumavam viver, nos quais o quê? Nos pecados, costumavam viver quando seguiam quem? A presente ordem deste mundo. O que Paulo quer dizer com isso? Você vivia em pecado e achava uma estrutura na sociedade que dizia, todo mundo faz, isso não é problema. O mundo também sem Deus está nos seus delitos e pecados, e a gente estava nesse mundo
E aquilo que a gente fazia que entristecia Deus agradava o mundo. E a Bíblia vai dizer, na primeira epístola de João vai dizer que quem é amigo do mundo não é amigo de Deus. Nós seguíamos o viver do mundo. E mais, ele vai acrescentar um outro ponto. Seguimos também o príncipe do poder do ar. A palavra príncipe aqui não é relacionada a Jesus, é o diabo. Do poder do ar. Lembra quando o diabo se apresentou a Deus, lá no livro de Jó? Deus perguntou para ele, de onde tu vens? Ele disse, venho de passear pela terra e rodear e andar por ela. Ele fica voando, circulando aqui onde tem o ar, essa dimensão física, mas ele está numa presença espiritual, agindo na vida das pessoas. Por isso que é dito príncipe do poder do ar. Em outras versões fala potestade e principado. Principado, príncipe, são hierarquias do poder maligno, que eles estão agindo no ar. Essa é uma forma de falar da ação do príncipe do poder do ar, que é Satanás. E ele acrescenta o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Que espírito é esse? Esse príncipe da potestade do ar, referência aos demônios. Agora preste atenção, se a gente já estava, no bom português, lascado, porque a gente já nasceu em pecado, a gente se descobre atraído pelo pecado, em todas as suas dimensões, nós somos atraídos pelo pecado, e ainda tem um ser maligno, maldoso, que me tenta e potencializa aquilo que já está dentro de mim, a fazer o errado, a ser corrupto, a ser maldoso, a ser odioso, e aí vai, a lista é interminável. Então ele está ali preparando para que eu viva uma vida de desobediência, é isso que é dito a respeito dele. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, algumas versões dos filhos da desobediência. Quando o jardim estava posto, Adão e Eva estavam ali, Gênesis diz que ele veio para levá-los ao quê? A queda, sim, mas à desobediência. O diabo não quer que você obedeça, não quer. E ele vai produzir situações, circunstâncias para que a desobediência seja presente no seu coração. Ele mesmo foi desobediente antes de nos levar a desobedecer. A Bíblia diz, tanto em Isaías como em Ezequiel, que ele caiu do céu com um terço, e Apocalipse também vai se somar a essa ideia, por querer ser maior do que Deus. Porque queria despedir Deus da função dele e assumir o lugar de Deus. Era desobediente, quer nos levar à desobediência. Então esse é o primeiro ponto. Nós estávamos mortos antes de Cristo. Mas não só isso. Paulo vai dizer que nós estávamos escravizados, não tinha como romper com essa estrutura de pecado, não tinha como ter vida se eu era conduzido a viver uma vida de pecado. Paulo vai dizer agora que além de morto eu estava escravizado. Se a gente olhar aqui, versículo 3, Paulo vai dizer, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles quem? Os filhos da desobediência. Nós fazíamos parte desse mundo que não queria Deus e que olhava Deus de longe e só buscava por interesse, quando buscava. E Paulo disse que nós fazíamos parte, nós, a igreja de Éfeso, e nós também. Vivíamos entre eles fazendo o quê? Paulo vai dizer duas coisas. Primeiro, nós vivíamos satisfazendo as vontades da nossa carne. Primeira coisa. Segundo, seguindo os seus desejos e pensamentos.
quando você faz jejum, você já fez jejum? Não é difícil fazer jejum? Porque a fome vem. Quando a fome vem, o que é que sua carne está dizendo? Coma. Está incômodo esse negócio de fazer jejum. Não é assim? As necessidades fisiológicas e também do meu ego estão dizendo, você não precisa sofrer tanto, você tem que ter prazer e se autogratificar. O pecado nada mais é do que fazer a vontade da carne. Vá lá em Gálatas 5, você vai descobrir a lista dos pecados da carne e da obra do Espírito na nossa carne. Aí você vai encontrar que existem tantos pecados que são impulsos carnais que satisfazem o quê? Somente esse corpo físico. Por que a gente come? Prazer carnal. Por que as pessoas se prostituem e vivem em orgias sexuais? Prazer carnal. E aí vai. A lista é interminável. Quando a gente encontra Deus, a proposta é de alimentar o espírito. Veja a diferença. É de que a gente cresça no propósito de alimentar o nosso ser imaterial, a nossa parte imaterial. E como é difícil alimentar o nosso espírito, porque cada dia a gente vai ter que fazer opção. E Paulo vai, no capítulo 7, dizer: aquilo que eu desejo fazer, isso não faço. Aquilo que eu devia fazer, eu sempre postergo ou caio nas tentações da minha carne e não faço. Mas o que eu devia fazer, eu postergo. E é assim a nossa realidade. Uma luta diária. Romanos capítulo 8. Você vai pender para que lado? Para o espírito ou para a carne? Paulo vai dizer, cuide disso. Então ele vai dizer que as vontades da nossa carne são manifestações da nossa escravidão ao pecado, que nós éramos antes escravos. E diz mais, seguindo os seus desejos e pensamentos. Note, tudo começa com pensamento, tudo começa com plano, com idealizações que se consumam na prática. Então, pensamentos também são manifestações da obra da carne, dos nossos desejos pecaminosos, para fazer o que agrada a nós mesmos e não a Deus. Então, nós estamos mortos, nós estamos escravizados e também estamos condenados. Claro que Paulo fala num tempo verbal diferente, está dizendo estamos, porque está falando para quem já creu, quem tem Jesus na sua vida, e quem está rompendo com isso aqui. Quando Paulo chega aqui no versículo de número 4, versículo 3, éramos por natureza merecedores da ira, e a ira é uma sinalização da condenação de Deus para quem vive assim. Romanos 8 diz que quem vive na carne é inimigo de Deus e a carne suscita a ira de Deus, ou seja, a condenação. Então, antes de Cristo, nós estávamos mortos, nós estávamos escravizados e nós estávamos condenados. Aí vem o versículo 4. Esse versículo 4, eu vou colocar aqui para vocês. A versão NVI coloca todavia. Eu gosto da RA diz assim, mas, tem um mas, é o ponto zero, é o mas. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida. Nós estávamos o quê? Mortos. O que Deus faz? Nos dá vida. Aí fica a pergunta, qual o merecimento que foi que eu fiz
para que Deus me desse vida, sendo que eu estava vivendo para agradar aos desejos da minha carne, era guiado pelo mundo e pelo poder de Satanás. Por que é que Deus resolveu me dar vida? Não há nenhum mérito em nós. Não há nenhuma virtude em nós. Pelo contrário. Porque diz que Ele nos deu vida juntamente com Cristo quando, olha lá o quando em negrito. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, quando ainda era escravos, quando ainda nem sequer olhávamos para o céu, nem sequer queríamos Deus. Aí, eu e Larissa, a gente estava conversando um pouco sobre a graça de Deus, esse amor. Qual é a base motivacional que fez Deus nos dar vida a quem estava morto e não merecia ter vida? E são dois motivos que Paulo encontra. A misericórdia de Deus. A misericórdia é dada para quem não merece. Senão não seria misericórdia. Mas Deus não é só misericordioso. Paulo disse que Ele é o quê? Rico em misericórdia. Porque para fazer o que Ele fez com a gente, é só sendo rico em misericórdia. E diz mais, pelo grande amor, e mais uma vez uma qualificação do amor, porque não basta dizer que Deus amou pecadores, indignos. Tem que ser um grande amor. Aí você só vai entender porque Ele tinha que ser rico em misericórdia e ter um grande amor, porque de outra forma Ele não investiria em nós, porque nós não merecíamos. E Paulo então, ao fazer essa afirmação, eu botei em negrito, disse: pela graça vocês são salvos. Ou seja, vocês não mereciam. E não só mereciam, vocês não fizeram por onde. E nem tem como fazer. Então, quando você for agradecer a Deus por sua salvação, não procure achar em você alguma virtude, algum merecimento. Porque tudo foi por causa da misericórdia que fazia parte da fortuna de Deus e do grande amor de Deus, é que a gente pode ter vida juntamente com Cristo. Na próxima semana eu vou falar mais sobre o que é ter vida juntamente com Cristo. E o quando aí aponta para a nossa situação. Imerecedores, incapazes, incompetentes de nos salvar. Deus nos ressuscitou com Cristo Jesus, por isso que a gente tem vida. Quando Jesus venceu a morte, quando Jesus foi ressurreto do túmulo, o túmulo ficou vazio, representativamente eu estava nele. Lembra quando a gente estudou isso em Gálatas e em Romanos, eu falava que quando Cristo morreu, nós que creríamos um dia, nós estávamos nele, e quando ele morreu a minha morte. Lembra disso? Paulo agora vai dar ênfase ao fato de que quando Cristo ressuscitou, eu fui vivificado quando Cristo ressuscitou. A minha vida espiritual, eu agora não estou mais morto espiritualmente. Eu oro a Deus, eu canto a Deus, eu quero as coisas de Deus, por mais que eu titubie, tenho minhas fraquezas, mas eu quero Deus na minha vida. Isso é sinal de que eu estou vivo. E isso aconteceu em quê? Em que momento? Quando Deus ressuscitou Cristo. Naquele momento, quando eu criei, eu me apropriei dessa vida. A vida vem a mim no momento da minha fé. Então a gente está aqui somando as ideias bíblicas, que Paulo vai dizer que quando Cristo morreu, eu estava nele. E é somente assim que ele pode assumir o meu lugar na cruz e morrer a minha morte. E quando ele ressuscita, ele está me dando vida. Deus está me dando vida por meio de Jesus Cristo. E a vida vem a nós. Ele nos dá vida quando Jesus ressuscita dentre os mortos. E aí vem a conclusão lógica, né? Que se eu tenho vida por causa de Cristo, não há mérito em mim. E é por essa razão que por 2 vezes Paulo vai fazer uma afirmação
categórica, necessária, para que ninguém possa chegar diante de Deus e dizer: eu merecia ser salvo. Ele termina a frase dizendo: pela graça vocês são salvos. E graça é o sentido graça mesmo, é 0800, é de grátis mesmo. Não mereceu, você recebeu. E ele falou ainda no versículo 8, que é o versículo que todo crente deve saber de cor. Eu sei na versão anterior: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, pela graça vocês são salvos. Ele disse isso no versículo 5, e está repetindo no versículo 8, porque quem não entendeu isso vai querer se salvar, vai querer viver as boas obras com o sentido de merecer a salvação. Eu não mereço ser salvo em momento algum, nem quando eu vivia debaixo das minhas transgressões e pecados sem Deus, e nem quando eu conheço Deus e quero fazer algo para Ele para mostrar que eu sou bom. Não. Se eu faço algo hoje, é para a glória de Deus, é para glorificar o seu nome, não para a minha salvação. As obras são filhas da fé. E se há fé no meu coração, quando eu faço obras, e a obras, não estou falando de filantropia não, toda ação que beneficia a mim e aos outros de forma espiritual, quando eu perdoo, sou generoso, quando eu me importo com alguém que sofre, quando eu não prejudico ninguém, são obras. São obras. E essas obras apenas mostram que existe fé no meu coração e que eu não estou mais morto. Mas eu nunca faço nada para me salvar. A salvação foi garantida e conquistada por Jesus. Por isso que tanto amor e tanta misericórdia. Por isso que foi de graça. E eu não me canso de dizer isso. E sempre, tanto na minha salvação como na minha vida, eu sei que tudo é de graça. Porque se fosse viver por merecimento, nem eu, nem você, nós estaríamos na presença de Deus. Nós não estaríamos na presença de Deus. Por isso que Paulo repete tanto. As obras entram para glorificar a Deus. No final ele vai dizer a razão e o porquê das obras. Porque somos criados, versículo 10, nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Isso quer dizer que depois que a gente é salvo para fazer as boas obras, para refletir a glória de Deus e para refletir que agora eu tenho vida. Não para me salvar. É bem diferente. Então, as futuras gerações vão saber o que Deus fez. Olha o versículo 7. O 6 e o 7. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. Ou seja, hoje nós que estamos aqui, Paulo está escrevendo essa carta lá para os idos do ano 60 da era cristã. São 1930 e poucos anos, ou 40 anos, estou ruim de matemática. Para dizer que nós que viveríamos em tempos vindouros, quando ouvissem essa história, nós que hoje lemos essa história, vamos ficar maravilhados com a incomparável riqueza da sua graça. E Paulo tem que dar uma roupagem à graça de Deus, dizendo que ela é incomparável, que ela é fruto da riqueza de Deus. A graça é isso, gente. A graça é o Deus que não nos fulmina toda manhã, porque Ele resolve olhar para nós com misericórdia e graça. Daí dizer que ela é incomparável, que essa graça não é barata, ela é rica, e é baseada na obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Quando eu descubro o valor da graça, eu vou entender o que Paulo quis dizer lá em 1 Coríntios 15, 10. Alguém lembra? É fácil, decore isso aí.
Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 10, pela graça de Deus sou o que sou. Por que Paulo diz isso, Fernandinho? Porque a tendência nossa é dizer assim, eu sou, Deus me salvou, aí eu agora mostrei quem eu sou. Aí agora, olha o que eu consegui. Até a sua obediência, até o seu ato de generosidade com alguém, é graça de Deus agindo na sua vida, te capacitando e te fazendo ser. Tudo é graça. Tudo é graça. Maravilhosa graça. E Paulo diz, tudo que sou é pela graça de Deus. Por isso que eu falei logo quando nós estávamos sozinhos, como é que você está? Melhor do que eu mereço. Sempre. Porque é graça. É graça diluída na minha vida. Porque eu estaria condenado e fulminado se não fosse a graça de Deus. 3 vezes a gente vê a graça. Paulo sendo repetitivo, dizendo, pela graça vocês são salvos. No versículo 8, mais uma vez, ele vai falar da graça. E aqui no 7, ele vai falar da incomparável riqueza da graça de Deus. Agora vamos para o 8, mais uma vez. Versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, porque é importantíssimo ter a fé. Ela é o meio que a graça se aplica a nós. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Versículo 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, quando você fala em fazer algo para ser salvo, isso não é cristianismo. Nunca foi. Você vai encontrar isso no islamismo, as obras são importantes. Você vai encontrar isso no espiritismo, para você galgar ao espírito de luz. Então, por isso, as tantas reencarnações que forem necessárias, para que você possa chegar a um espírito aperfeiçoado com suas obras. Mas a Bíblia e o verdadeiro cristianismo vai dizer que não por obras, para que ninguém se glorie, ninguém fique batendo papo. Aí quando eu falo das obras, inevitavelmente eu me lembro de Lucas capítulo 18, quando Jesus conta a parábola que 2 homens subiram ao templo, um era publicano e o outro era fariseu. 2 classes opostas entre si. O publicano era tido como traidor da pátria porque recolhia impostos para Roma. E além disso, era ladrão. Muitos deles eram ladrões. E o outro era um fariseu, era um separado, era um bonzão que orava. E aconteceu o quê? Que quando Jesus conta a história, ele diz que o fariseu orava de si para si mesmo. É oração bumerangue, não sobe aos céus. Você fala, suas palavras é para a sua glória. E ele disse assim, graças te dou a Deus, porque não sou como os demais pecadores. Eu não sei como alguém tem coragem de fazer uma oração dessa. É a oração das boas obras. Olha, Deus, eu estou aqui e vou dar o relatório do que eu faço, para que o Senhor me abençoe pelo que eu faço. E bata palmas no final, porque o negócio, eu não sou como os demais pecadores. Aí ele vai dizer que dá o dízimo de tudo, que ora 3 vezes ao dia. Aí começa a dar relatório do que ele faz, das suas obras. E Jesus conta isso de propósito, porque ele diz assim que o outro só batia no peito. Até hoje é uma expressão de humilhação, sobretudo no mundo árabe. O judeu perdeu isso. Você vai encontrar muito árabe, as pessoas chorando quando tem uma guerra assim, batendo no peito. Isso é um traço cultural. O racismo ainda guarda isso também. Né? Minha máxima culpa. Olha, na missa, tem na própria missa, olha. Então, diz que esse homem batia no peito e dizia uma frase em que ele não falava de nenhuma obra dele. Pelo contrário, ele pedia graça e misericórdia sobre a vida dele. Dizia, ser propício a mim, pecador. Uma vez eu falei o que significa propício. Propício vem de propiciatório. O que é o propiciatório? É a tampa da Arca da Aliança. O que era feito nessa tampa da Arca da Aliança? Uma vez por ano. Ela não servia só para tampar a Arca da Aliança no propiciatório. O sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, derramava o sangue de um animal para que Deus perdoasse toda a nação. Quando diz ser propício a mim, é perdoar o sangue
para que eu seja perdoado. Não há motivo de relatório, porque é graça. O que há é reconhecimento da graça de Deus. E isso tem um peso extraordinário para as nossas vidas. Eu vou parar por aqui. E na semana que vem a gente vai para o capítulo 11, capítulo 2, versículo 11 em diante. Que Paulo vai continuar fazendo essas comparações entre o que nós éramos, e nós vimos aqui o que nós éramos, o ponto zero que Jesus fez, e vamos agora no versículo 11, na próximo encontro, ver o que nós somos, o que mudou, o que se realizou por meio de Cristo Jesus em nossas vidas. E foi providencial a gente deixar, porque vamos cantar: Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo trouxe uma vida diferente na nossa história.